Olá! Vamos direto ao ponto hoje para a gente analisar uma questão que parece simples, mas na verdade esconde uma baita complexidade da nossa economia. O Brasil exporta, e exporta muito. Mas no fim das contas, quem é que está realmente lucrando com isso? Então, sabe aquela ideia que a gente sempre ouve de que ter superávit na balança comercial é uma maravilha para a economia? A lógica parece óbvia, né? Se a gente vende mais para o exterior do que compra, tá entrando mais dinheiro. Mas será que a história é bem essa? Vamos dar uma boa questionada nisso. E tá aqui o paradoxo que puxa toda a nossa conversa de hoje, com dados projetados pelo Banco Central para 2025. De um lado, a manchete que todo mundo gosta de ver, um superávit comercial de 68 bilhões de dólares. Uau! Do outro lado, a realidade das contas externas, que é a soma de tudo que entra e sai de dinheiro do país. E aí, a projeção é de um buraco, um déficit de 67,5 bilhões. Peraí, como é que pode um número positivo tão grande ser praticamente anulado por um negativo quase igual? Para onde foi essa grana toda? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora. Vamos seguir o trasto desse dinheiro e tentar entender por que esse superávit, que parece uma grande vitória, pode ser, na verdade, só uma ilusão. A resposta para aquele sumiço do dinheiro está basicamente aqui. Pensa no superávit como se fosse água entrando num balde, só que o balde está furado. O dinheiro entra sim, mas ele vaza quase que na mesma hora por dois ralos enormes. Um vazamento de dinheiro que muitas vezes a gente nem percebe. Agora se prepara porque o tamanho do primeiro ralo é impressionante. Só em 2025 a projeção é de que 73,4 bilhões de dólares sejam enviados para fora do Brasil. Isso na forma de lucros e dividendos de empresas estrangeiras que atuam aqui. Olha só, esse valor sozinho já é maior que todo o superávit comercial. E não para por aí. Além dessa remessa de lucros, a gente ainda soma os gastos com serviços que também pagamos para empresas de fora, como frete de navios, seguros, coisas que, sozinhas, levaram quase 50 bilhões de dólares. O resultado final, um rombo nas contas do país que equivale a quase 3,5% de tudo que a gente produz, do nosso PIB. Mas essa saída de lucros é só uma parte da história. Existe um outro dreno, um que é mais silencioso, mais sutil e que talvez seja ainda mais preocupante para o futuro. É o aluguel que a gente paga sem parar para usar a tecnologia dos outros. Olha esse número, 11,1 bilhões de dólares foi o que o Brasil pagou em 2025 só em royalties, licenças, uso de marcas e patentes que não são nossas. É uma conta que não para de crescer e que mostra uma dependência crônica de tecnologia de fora. E isso tudo nos leva a um conceito que é um pouco duro, mas necessário. O Brasil se tornou uma economia de montadores. O que isso quer dizer na prática? Que em vez de criar a tecnologia, a gente importa as peças e o conhecimento e basicamente só monta o produto final aqui. A gente paga um aluguel eterno para poder usar a inovação que não é nossa. Esse exemplo aqui deixa tudo bem claro. Um carro pode até ter aquele selo de fabricado no Brasil. Mas, a cada venda, uma parte do dinheiro vai direto para a matriz da empresa, lá em Detroit, em Tóquio, na Alemanha. E isso vale para o celular que a gente usa, para o software do computador, para o remédio da farmácia. É um ciclo constante de pagamento desse aluguel tecnológico. Tá, mas a grande questão é como é que o Brasil foi parar nessa situação? Isso não aconteceu por acaso, né? Foi o resultado de uma série de decisões, de caminhos que o país escolheu seguir ao longo das últimas décadas. Se a gente voltar um pouco no tempo, lá nos anos 90, o Brasil se abriu para o capital estrangeiro, privatizou vários setores, mas cometeu um erro crucial. Não exigiu que a tecnologia viesse junto, que o conhecimento fosse transferido. O resultado? Nas décadas seguintes, as multinacionais dominaram esses setores e, como a gente viu, a saída de dinheiro para pagar lucros e royalties simplesmente explodiu. Agora, o ponto fundamental é quando a gente compara o caminho do Brasil com o de outros países. Enquanto aqui a gente abriu as portas e disse pode entrar, sem muitas condições, países como a Coreia do Sul e a China fizeram o exato oposto. A regra lá era clara. Quer vender aqui? Ótimo, mas você vai ter que abrir uma empresa junto com uma parceira local e, mais importante, vai ter que ensinar a gente a fazer. Eles não queriam só as fábricas, eles queriam conhecimento. E o resultado dessa diferença de estratégia está aqui, nesse gráfico, de forma muito clara. A esmagadora maioria das patentes, ou seja, das inovações registradas no Brasil, pertence a empresas ou pessoas de fora. É a prova visual da nossa dependência.
Enquanto outros países criaram gigantes da tecnologia, o Brasil viu sua capacidade de inovar ser, em grande parte, dominada pelo capital estrangeiro. E isso tudo nos leva a um grande paradoxo. A gente se acostumou a comemorar a chegada de investimento estrangeiro direto, o tal do IDE. Mas, nesse modelo que o Brasil adotou, será que ele não acabou virando parte do problema? Vamos pensar nesses custos que não aparecem na manchete. Cada dólar de investimento que entra hoje, na verdade, aumenta a nossa dívida com o exterior. Ele garante um fluxo futuro de saída de lucros que só cresce. E como ele geralmente não traz a tecnologia de ponta junto, ele nos mantém presos nesse papel de montadores. O investimento de hoje se transforma na drenagem de recursos de amanhã. E essa imagem, nossa, ela é chocante. É o que os economistas chamam de tesoura aberta. Lá no comecinho dos anos 2000, o que o Brasil ganhava com investimentos lá fora era mais ou menos o mesmo que os estrangeiros ganhavam aqui. As linhas estavam juntas. Agora, olha o que aconteceu. A nossa receita ficou praticamente parada no tempo. Enquanto isso, a despesa, que é o dinheiro enviado para fora, disparou para mais de 45 bilhões de dólares. A tesoura se abriu e o Brasil está do lado que sangra. Bom, depois de ver todo esse cenário, fica bem claro que o modelo atual não se sustenta mais, né? É preciso pensar em mudar as regras desse jogo. A gente está chegando perigosamente perto de um ponto crítico. O superávit, que sempre foi o nosso escudo, já não está dando conta de cobrir essa hemorragia de lucros e royalties. Daqui a pouco, nem mesmo exportando como nunca, a conta vai fechar. Então, qual seria o caminho para sair disso? A solução não é se fechar para o mundo, de jeito nenhum. Mas sim negociar de forma mais inteligente, mais estratégica. Por exemplo, condicionar o investimento à transferência real de tecnologia. É criar políticas para fortalecer a nossa inovação. É investir pesado em pesquisa aqui dentro. No fundo, é fazer o que todos os países que hoje são ricos fizeram no passado para garantir o próprio futuro. E para fechar nossa análise, essa frase do Paulo Gala resume tudo de forma perfeita. Da próxima vez que a gente viu uma notícia comemorando o superávit comercial, a pergunta que realmente importa não é sobre o valor da venda. A pergunta é, desse dinheiro todo, quanto de fato ficou no Brasil para ser investido no nosso desenvolvimento? Obrigado pela companhia e até a próxima.